Olá, oitavo. A gente vai aprender essa semana sobre um país muito bonito, muito conhecido por vocês, né, pelas paisagens bonitas e também lembrado por alguns, né, pelos bons índices sociais, né, ser um país rico, né, um país de gente bonita, né. Então, vamos falar sobre o Canadá, né. Que país é esse? Que país é o Canadá, né? Lembro para vocês pesquisar um pouquinho sobre o Outubro Rosa para se conscientizarem sobre o câncer de mama. É muito importante a conscientização sobre esse assunto. Então, vem comigo e vamos falar sobre o Canadá, né? Uma das características marcantes, então, uma das características que marcam, que fazem o Canadá ser lembrado, né, é a sua desproporção, né, então a sua falta de ligação entre uma população e outra, né? Entre a sua população de 34 milhões de habitantes, né? E o tamanho do seu território. Então, a população do Canadá é 34 milhões de habitantes e o seu território é muito grande. Então, essa população é muito pequena para esse território. Então, existe uma desproporção populacional dentro do Canadá, né? O território o Canadá é o maior da América, né, do continente americano, e o segundo maior do mundo, com 9.984.670 km². Então é um país grande, maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos, maior que a China, né? Só não é da Rússia. Então ele tem uma população de 34 milhões de habitantes, né? O Brasil já é considerado um país pouco povoado, com 8,5 milhões de km² e 212 milhões de habitantes. Então o Canadá com um território maior do que o Brasil e com uma população muito menor. Então, o Canadá tem essa característica, desproporção populacional. A população é muito pequena em relação ao seu território, né? Então, há poucas regiões ocupadas do território canadense, né? Essas características fazem do Canadá um país pouco povoado. Então, um país que possui uma população concentrada em determinadas regiões e com grandes vazios demográficos. Um dos raros países abertos à imigração. Esse é um país que possui uma população pequena, então ele é aberto à imigração, aberto à entrada de estrangeiros, né, com o objetivo de manter, né, o mercado no país, né, já que o país passa por uma carência de mão de obra, né. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos compõem a maioria da população. Então, os descendentes dos ingleses e dos franceses compõem a maioria da população, por isso que no Canadá se fala inglês e se fala francês, né? O país tem 2 idiomas oficiais. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, encontra-se a maior concentração populacional do país. Vamos para um mapinha aqui. Um mapinha demográfico, né? A gente vai olhar o mapa do Canadá. Observe que o Canadá é um país bem grande, né? Olha aqui, gigante, um país muito grande, é um país de extensões continentais, né? Então vamos para mais uma imagem. Essa é a bandeira do Canadá, né? A gente sempre lembra do Canadá com essa bandeira, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui um mapa demográfico do Canadá. Observe que a população se concentra bem próximo aos Estados Unidos, onde tem a maior concentração populacional dos Estados Unidos. Aqui vocês observam que há poucos pontinhos amarelos, né, e arroxeados, né, nessas regiões aqui, que vê que há grandes vazios demográficos. Então, há regiões que nem têm população. Então essa é a característica do Canadá. Poucas regiões com concentrações populacionais e muitas regiões sem nenhuma população. As áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 72% da população, são as regiões dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço. Então, vamos lá, regiões mais povoadas do Canadá. Região
os Grandes Lagos e regiões mais povoadas do Canadá. Nessas regiões aqui localizam-se 60% da população canadense. Nesses locais, as densidades demográficas ultrapassam 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 200 habitantes por quilômetro quadrado é uma densidade demográfica razoável, né? As cidades mais populosas são Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa e Ottawa, capital do país, né? O norte do território canadense, onde ocorrem os climas mais frios, é muito pouco povoado, então é uma região com pouca população, né? A densidade demográfica nessa região chega a ser inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, então é uma região de grandes vazios demográficos, onde não existe população estabelecida. Entre os traços distintivos da estrutura demográfica canadense está o alto índice de idosos na população. Então, uma grande participação de dependentes, né, na população canadense, né? Esse aspecto decorre da elevada expectativa de vida. Então, como ocorre a elevada expectativa de vida em um país? Isso ocorre quando o país tem bons indicadores sociais, né? Tem uma saúde boa, né? A saúde oferecida pelo governo, a população é boa, né? Esse aspecto decorre da elevada expectativa de vida, né? Então, a expectativa de vida da população canadense é de 82 anos, então é uma expectativa de vida muito elevada, estando ela entre as maiores do mundo, né? Associada à baixa natalidade também. Então tem uma alta expectativa de vida e uma baixa taxa de natalidade. Então, uma alta expectativa de pessoas idosas e uma pequena quantidade de nascimentos de filhos por casal. Então, essas características fazem com que o Canadá predomine a população idosa, já que a população jovem é cada vez menor. Em 2016, a taxa de natalidade foi estimada em 10,3 por mil, então é muito baixa. Então, isso muito abaixo da taxa de reposição populacional. Então, lá no Canadá está ocorrendo um processo que lentamente vai ocorrer, que é o processo de decréscimo populacional, né? Para isso, o governo tem que tomar algumas medidas, já que isso vai impactar diretamente na mão de obra que o país oferece, né? Que o país tem para manter a sua economia, né? Então, é estratégia. Tem uma mão de obra qualificada, não só mão de obra qualificada, como também ter gente para trabalhar. Com o baixo crescimento vegetativo da população, então, ou seja, o crescimento natural da população, né, com os nascimentos, o Canadá tem enfrentado problemas de escassez de mão de obra, que é o quê? Falta de profissionais para trabalhar, já que a população está em queda, né? A população não tem crescido muito, né? Para superá-los, na década de 1990, o governo ofereceu algumas facilidades para a entrada de imigrantes. Então, o governo canadense, nos anos 90, decidiu assim, não, a gente vai favorecer a migração, que venham migrantes de outros países para morar no Canadá, para trabalharem aqui, para fazerem parte das nossas demandas no que diz respeito à mão de obra, né? Demandas são o quê? Necessidades, né, que as empresas têm no Canadá com mão de obra. Com isso, cerca de 1 milhão de pessoas migraram para o Canadá, ou seja, 1 milhão de pessoas foram morar no Canadá, saíram dos seus países de origem e foram morar no Canadá, né? Atraídas pelas oportunidades de trabalho e pelo elevado nível de vida. Então, além do trabalho, elas foram atraídas também pelo elevado padrão de vida que tem naquele país desenvolvido, né? Nos últimos anos, porém, foram adotadas medidas restritivas ao ingresso de imigrantes. Então, nos anos 90 eles ampliaram, nos últimos anos eles diminuíram um pouco, né? Já que já conseguiram um certo benefício nisso, né? Foram adotadas medidas restritivas ao ingresso de imigrantes, dando-se preferência, então preferindo determinados grupos profissionais aos profissionais qualificados, então profissionais com reconhecimento nas suas profissões, né? Bons profissionais, nas áreas mais carentes de mão de obra. Então, nas áreas que
necessitam mais de mão de obra, o Canadá preferiu buscar esses profissionais e desses profissionais os mais qualificados, né? Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos formam a maioria da população canadense. Então, o Canadá foi colonizado por ingleses e franceses, parte do seu território pelos ingleses e outra parte pelos franceses. O predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam por que o inglês e o francês são os idiomas oficiais do país. Então nós temos o lado francês, um idioma francês colonizado pela França com aspectos culturais da França. Por exemplo, na região canadense do Quebec, que é influenciada pela França, existe a religião católica como predominante. Na região influenciada pelos britânicos, existe a religião protestante e o idioma inglês, porque foi colonizada pelos ingleses. Então, um lado colonizado pelos ingleses, outro lado colonizado pelos franceses, né? Então, o Canadá tem essa característica multicultural dentro do seu território, 2 idiomas oficiais, né? No entanto, quase 70% da população só fala inglês e apenas uma minoria se expressa nas duas línguas. Outros grupos europeus, além de indígenas, inuits, imigrantes asiáticos e latino-americanos, completam a composição étnica do país. O que são outros grupos europeus? Por exemplo, italianos, espanhóis, portugueses, holandeses, belgas, noruegueses, finlandeses, suecos, vários grupos da Europa, né, complementam a população canadense que foram morar lá por algum motivo, né? Então, Galvano, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau!